Ezequiel, capítulo 21. Ezequiel, capítulo 21 é um capítulo profético que ilustra a espada do julgamento de Deus, sendo empregada como instrumento de sua justiça e soberania. O capítulo detalha o julgamento iminente sobre o povo de Deus, os líderes de Israel e os amonitas, destacando a realidade de que ninguém está fora do alcance da justiça divina. Neste capítulo, Ezequiel transmite 4 mensagens relacionadas à espada do julgamento. A primeira mensagem foca a espada afiada e polida, pronta para ser usada contra Jerusalém e o povo de Deus. A segunda estrofe revela as vítimas do julgamento, enquanto a terceira estrofe enfatiza o trabalho da espada e o julgamento que se move entre todas as direções. Louvado seja Deus. Nós estamos no capítulo 21 de Ezequiel. E aqui nós estamos falando do significado da espada afiada. Louvado seja o nosso Deus. Terceira mensagem de Ezequiel expõe como Deus direciona a espada de Babilônia contra Jerusalém. Através de ações simbólicas, o profeta retrata Deus guiando sobrenaturalmente Nabucodonosor a Jerusalém para derrubar a cidade. O texto também mostra como Deus pronuncia julgamento sobre o povo e o príncipe devido à rebelião declarada. O texto também mostra como Deus pronuncia julgamento sobre o povo e o príncipe devido à rebelião da palavra. A quarta e última profecia é direcionada aos amonitas que pensavam ter escapado do ataque de Nabucodonosor. Contudo, eles também enfrentariam o julgamento divino, comprovando a universalidade da justiça de Deus. Ao estudar Ezequiel 21, somos confrontados com a realidade do julgamento de Deus e a importância de nos arrependermos de nossos pecados e buscarmos viver de acordo com a sua vontade. Através desse capítulo, somos lembrados da soberania e justiça de Deus, que se manifesta mesmo nas situações mais desafiadoras e obscuras. Grande é o nosso Deus. Aleluia. Ezequiel 21, de 1 a 5, a espada afiada do julgamento divino se faz presente nesses versículos. Ezequiel capítulo 21, de 6 a 7, nós vemos que o Senhor fala de que clame e lamente perante a destruição. Clame e lamente perante a destruição. É o que fala nesses capítulos, nesses versículos, de 6 a 7 do capítulo 21 de Ezequiel. E você vai recebendo tudo, entendendo tudo que Jesus está falando. Ezequiel 21, de 8 a 10, a espada polida de Deus, pronta para a ação. Aí você vê nesses versículos essa espada afiada de Deus. E que nós possamos estar longe dessa espada afiada. Estejamos na obediência, no arrependimento, se humilhando diante de Deus, que não cairemos na espada. Ezequiel 21, de 11 a 13, a espada desembanhada contra o povo de Deus e os príncipes de Israel. Que não venhamos a ter essa situação de Israel. Deus tenha misericórdia de nós. Nós somos enxertados agora em Israel. Hoje Israel não é da antiga aliança, mas é Israel que está como igreja. Foram 12 apóstolos que começaram a igreja
e que nós, que já aceitamos a Jesus, todos os gentios, estamos enxertados nessa igreja que começou com 12 apóstolos, que hoje já tem milhares de milhares. E quando Jesus chegar, nós estaremos indo juntos, israelitas e judeus e gentios, todos que se arrependeram, todos que estiverem humilhados diante do Senhor, reconhecendo que só Ele é Deus, adorando a Ele com todo o nosso coração, com certeza, aquela promessa de Atos 1:11 se cumprirá. Quem está esperando por ela somos nós, a igreja do Senhor. Ele virá com poder e glória, assim como ele foi assunto aos céus. É assim que diz Atos 1, versículo 11. Então, Ezequiel 21, de 14 a 17, fala da espada em movimento e o coração derretido do povo. Glórias a Deus. Ezequiel 21, de 18 a 23, Deus guia a espada de Babilônia contra Jerusalém. Sua misericórdia, louvado seja Deus. Ezequiel 21, de 24 a 27, julgamento sobre o povo e o príncipe profano. Deus tem misericórdia, que nós não venhamos a fazer o mesmo que Israel fez. E quem já fez, se a igreja acha que já fez, se arrependa, não espera julgamento não, se arrependa. Ezequiel 21, de 28 a 32, a espada de julgamento contra os amonitas. Louvado seja Deus. Então, depois de tudo isso que nós temos visto, vocês estão lendo tudo direitinho, né? Eu só fiz comentar. A leitura de certo direitinho vai ajudar vocês a responder o questionário, ajudar vocês a estarem entendendo tudo que Deus quer para a sua vida, e eu também estou entendendo o que Deus quer para mim. Vamos refletir um pouquinho sobre tudo que já lemos, que já comentamos? Oh, meus queridos discípulos, em nome de Jesus, vamos refletir sobre Ezequiel 21. É importante lembrarmos que as lições deste capítulo são tão pertinentes hoje como eram na época de Ezequiel. A história do povo de Deus e dos amonitas nos oferece ensinamentos profundos sobre a justiça de Deus, as consequências do pecado e a necessidade de arrependimento e confiança no Senhor. Primeiramente, somos lembrados de que Deus é justo e que Ele não tolera o pecado e a rebelião. Tanto o povo de Deus como os amonitas sofreram as consequências de suas ações. Devemos sempre estar atentos à nossa própria conduta e lembrar que o Senhor é Deus justo, que exige fidelidade e obediência. Em segundo lugar, este capítulo nos mostra as consequências do pecado e da rebelião. O povo de Deus e os amonitas experimentaram julgamentos, destruição por causa de sua desobediência. Em nossos dias também enfrentamos as consequências de nossas ações pecaminosas, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Por fim, Ezequiel 21 nos chama ao arrependimento e à fé no Senhor. O povo de Deus e os amonitas tiveram a oportunidade de se arrepender e voltar-se para Deus, mas escolheram seguir seus próprios caminhos. Hoje somos chamados a nos arrepender de nossos pecados e colocar nossa fé e confiança em Jesus Cristo, nosso Salvador. Devemos aplicar essas lições em nossas vidas e buscar viver de acordo com a vontade de Deus, reconhecendo sua justiça, enfrentando as consequências dos nossos pecados e nos arrependendo genuinamente. Ao fazermos isso, encontraremos verdadeira paz e segurança em Jesus Cristo e seremos capacitados a viver uma vida que glorifica a Deus. Portanto, meus amados discípulos e discípulas, discipuladores e discipuladoras, que possamos tomar Ezequiel 21 como um lembrete de amor, justiça e misericórdia de Deus, e que sejamos inspirados a viver vida de arrependimento, fé, obediência ao nosso Deus. Precisamos orar. Depois de ter essa reflexão sobre Ezequiel 21, temos alguns motivos para orar. Primeiro, agradecimento pela justiça e soberania de Deus. Ao lermos Ezequiel 21, podemos orar em agradecimento pela justiça e soberania de Deus,
Ele está no controle de todas as coisas e seus planos são perfeitos, mesmo quando nós não entendemos ou vemos a lógica. Podemos agradecer a Deus por ser justo e imparcial em seu julgamento e por tratar todas as pessoas de acordo com o mérito de suas ações. Ao expressar nossa gratidão, somos lembrados da grandeza de Deus e de sua autoridade suprema sobre a história e nossas vidas. Arrependimento e transformação, outro motivo de oração. Arrependimento e transformação pessoal. Ezequiel nos lembra da consequência do pecado e da rebelião e nos convida a um exame pessoal de nossas vidas e ações. Podemos orar pedindo a Deus que revele áreas de pecados e desobediência em nossas vidas e nos ajude a nos arrepender sinceramente. Ao mesmo tempo, devemos pedir a Deus que nos transforme e nos ajude a viver de acordo com a sua vontade, para que possamos ser testemunhas fiéis do seu amor e da sua graça. Terceiro assunto para nós orarmos: sabedoria e discernimento em tempos difíceis. Assim como os habitantes de Jerusalém e Amon enfrentaram tempos difíceis e desafiadores, nós também enfrentamos provações, tribulações em nossas vidas. Portanto, orar pedindo a Deus que nos dê sabedoria e discernimento para tomar decisões corretas e agir de acordo com a sua vontade, mesmo no meio das dificuldades. Essa oração é algo que é importantíssimo, devemos orar por isso. Devemos pedir a Deus que nos guie e nos proteja, assim como Ele guiou e protegeu o seu povo no passado, e nos ajude a confiar em sua providência e amor, mesmo nos momentos difíceis. Louvado seja Deus. Creio que com a leitura e os comentários vocês terão respostas maravilhosas no questionário e me entregarão na data certa. Toda terça-feira é entregue o questionário para os discipuladores e os discipuladores enviam para mim. Quem tiver acesso ao meu zap pode também mandar direto para minhas mãos, no meu privado. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.